federal no mesmo estado. Se bem que nem sempre desloca-se competência, às vezes desloca-se atribuição. Até porque é bom que se diga que se houver esse procedência durante investigação, haverá atuação da Polícia Judiciária, não do Poder Judiciário. Então poderá haver até deslocamento de atribuição, não só rigor técnico de competência, mas a princípio desloca a competência da Justiça estadual para a federal no mesmo estado. E aí surge a grande questão, a meu ver, competência. Se confere competência ao STJ. Então aqui eu posso afirmar o seguinte, até o ano de 2004, eu podia afirmar que o STF era competente exclusivamente para matéria constitucional, assim como o STJ era competente exclusivamente para matéria legal federal. Naquele ano, havia pretensão de certo setor doutrinário de que se criasse no Brasil um tribunal constitucional puro, que só teria competência originária, não também competência recursal, como nós temos. O Tribunal Constitucional Puro é o modelo de Portugal, da Espanha, da Itália. Isso não foi seguido. E pior, não só não se criou um Tribunal Constitucional puro, como se manteve o regime do Tribunal Supremo, embaralhando-se um pouco as suas competências. Eu posso então afirmar, a partir de 2004, e esse caso revela isso, que o STF é competente predominantemente, preponderantemente, prevalecentemente para a matéria constitucional, mas não mais exclusivamente. Assim como o STJ é competente predominantemente, preponderantemente, prevalecentemente para a matéria legal federal, mas não mais exclusivamente. Que desde 2004, e esse é um dos casos, eu posso afirmar que o STJ é competente numa situação, pelo menos, para a matéria constitucional. Assim como o STF é competente em duas situações, pelo menos, para matérias legais federais, que não é a regra, mas nascem como exceções. É importante citá-las. Bom, um caso dado pela Constituição Federal de matéria constitucional dada ao STJ. No caso, exatamente é esse. Artigo 109, parágrafo 5º. Chama-se IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Repara, a causa é violação de tratados de direitos humanos. A emenda que criou esse artigo também criou o artigo 5º, parágrafo 3º. Prevê que esse tratado, ratificado como se fosse emenda da Constituição, tem valor de emenda da Constituição, tem status constitucional. E não se dá competência ao STF, e sim ao STJ. Essa matéria claramente é constitucional, dada ao STJ. Já vi várias ocasiões, provas de concursos públicos, nas quais a banca pede assim, marca o candidato à afirmativa incorreta. A banca reproduz esse artigo e troca STJ por STF. Que não está preparado, passa batido. Natural pensar que é do STF essa competência, matéria constitucional. Quando aquela assertiva está equivocada, é do STJ a competência, não do STF, mesmo sendo matéria constitucional. Então, um caso raro de matéria constitucional dado ao STJ, não ao STF, porque, repito, acaba abordando o artigo 5º, parágrafo 3º, que tem status constitucional. E, ao contrário, é possível encontrar matéria legal federal dada ao STF, no mínimo em dois casos. Um caso é o artigo 36, inciso 3º, parte final, e outro caso é o novo artigo 102, inciso 3º, a linha D. A primeira hipótese, José Afonso da Silva chama de ação de execução de lei federal. E a outra hipótese é uma situação nova de recurso extraordinário. Veja, primeira hipótese, ação de execução de lei federal. É um caso de intervenção federal quando se viola lei federal. Não é ação de execução da Constituição Federal, é ação de execução da legislação federal. Isso aqui é claro controle de legalidade, não controle de constitucionalidade. Tanto a matéria era constitucional, constava, a matéria é legal, constava a competência do STJ, no antigo artigo 36, inciso 4º. 2004, a emenda por nós citada revogou esse inciso, trouxe a hipótese para o inciso 3º, nossa parte final, de competência ao STF, não mais o STJ. E a matéria claramente é legal federal. E outro caso também era caso de recurso especial do artigo 105, inciso 3º, agora passa a ser caso de recurso extraordinário do artigo 102, inciso 3º, na nova alínea D, recurso extraordinário com a decisão que julgar válida, lei local, contestado em face de lei federal. De novo, lei versus lei, não lei versus Constituição. Autores que dizem que essa matéria é constitucional porque se discute lei local, discute competência, por via transversa discute a Constituição. Sim, mas foi o próprio Supremo Tribunal Federal, o tribunal que criou a distinção entre violação frontal à Constituição e violação oblíqua a ela. Essa violação aqui é oblíqua à Constituição, não frontal. Até porque, convenhamos, num texto como o nosso, que é muito analítico, tudo envolve a Constituição de forma reflexa. Diretamente aqui se discute, na verdade, uma lei, não a Constituição. É lei versus lei, não lei versus Constituição.
Repito, é controle de legalidade, não é controle de constitucionalidade. Portanto, essa matéria se insere como um caso excepcional de matéria constitucional dada ao STJ, assim como há dois casos igualmente excepcionais de matérias legais federais dadas ao Supremo Tribunal Federal. A ação de execução de lei federal com recurso extraordinário nessa hipótese que nós tratada. Fato que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a criação do IDC é constitucional. Julgou, portanto, de novo, essa ação direta de inconstitucionalidade improcedente, para reconhecer a validade da emenda 45, no ponto do seu artigo 1º da criação do IDC. E o último caso importante do ativo 1075, fundamental, é a autocontenção judicial. Ação direta de inconstitucionalidade 7223 do DF. De novo aqui farei o que fiz em relação à assertiva A. Me preocupa muito menos o principal, muito mais o acessório. Questão aqui, no mérito, seria a discussão sobre uma lei federal que autoriza empréstimo consignado. Empréstimo consignado e até aumenta a margem do empréstimo consignado para beneficiários do BPC, benefício de prestação continuada, outros programas federais de transferência de renda. Então, repito, é norma que autoriza a realização de empréstimos e financiamentos consignados, bem como amplia a margem de crédito aos titulares do benefício de prestação continuada e outros programas federais de transferência de renda. Na verdade, discute-se ali em 4461 de 2022, os artigos 1º e 2º. E a solução que o STF deu, na verdade, seria que a norma seria constitucional. Portanto, terceiro caso julgado do informativo 1107 tinha improcedência. Reconhecimento através de ação direta de inconstitucionalidade que a norma seria constitucional. Mas aqui qual é a questão acessória fundamental? Foi um caso no qual o Supremo Tribunal Federal textualmente menciona a necessidade de autocontenção judicial. Nesse acórdão consta a seguinte frase, abre aspas, a atuação da Corte frente às soluções encontradas no debate legislativo, nas discussões técnicas dos órgãos governamentais, quando a elaboração e implementação das políticas públicas deve ocorrer com cautela. Deve ocorrer com cautela. Reparem que se fala estudo técnico. Então aqui me parece uma questão interessante ligada a parâmetro do ativismo judicial, ou ao contrário, de autocontenção judicial. Até porque a Corte aqui indica a necessidade de autocontenção judicial. A pergunta é, o que é ativismo judicial? Que distinção se tem entre ativismo, protagonismo e judicialização? E que estándares se impõem ao ativismo, dentre os quais esse aqui, de conhecimento técnico sobre matéria discutida? Primeiro, o que é ativismo judicial? Posso dizer que ativismo judicial é a atividade criativa do Poder Judiciário, nem sempre uma atividade invasora, até porque não enxerga no ativismo um conceito eminentemente negativo, sendo possível até que ele venha a ser positivo, caso defina minorias ocasionais. Fato que ativismo é a atividade criativa do Poder Judiciário. Essa atividade criativa se contrapõe, portanto, à autocontenção judicial. Na verdade, diferencia-se do protagonismo e da judicialização. E aqui é importante fazermos essa separação. O conceito central é de protagonismo judicial. Via de regra, embora nem sempre, a sua causa chama-se judicialização. E via de regra, embora nem sempre, o seu efeito chama-se ativismo. É importante fixarmos esses conceitos desde já a distinção. Para que fique mais claro, protagonismo é uma posição. Judicialização é um estado. E ativismo é um comportamento. Explico melhor. Começo por protagonismo judicial, enquanto posição. É a posição do Poder Judiciário como ator protagonista. E aqui a metáfora com artes cênicas é inegável. Ele não é um ator coadjuvante, não é um ator figurante, é um ator protagonista, no arranjo entre os poderes. O século XIX foi o século do poder legislativo. O século XX foi o século do poder executivo. O século XXI é o século do poder judiciário. É o poder protagonista no arranjo entre os poderes. Daí protagonismo judicial. A princípio, a sua causa chama-se judicialização, que é um Estado. É um Estado de sujeição ao poder judiciário de uma questão que, a princípio, não é própria dela. É um Estado de submissão ao poder judiciário de uma questão que, a princípio, é própria do poder executivo ou do poder legislativo, e que é judicializada, é levada, então, ao conhecimento do poder judiciário. Então, é um Estado de sujeição, é um Estado de submissão de uma questão que, repito, a princípio não é própria dele. Então, a princípio, seria afeta ao poder executivo ou ao poder legislativo, que, por ser judicializada, se leva, então,
à cognição do Poder Judiciário, ao conhecimento de órgão judicial. Via de regra, o efeito chama-se ativismo, que é comportamento, justamente esse comportamento criativo, esse comportamento proativo, esse comportamento não deferente, o que não quer dizer evidentemente invasivo. Autores brasileiros que chamam ativismo de invasão. Repito, não vejo a questão assim. Acho que é a ausência de autocontenção. Portanto, comportamento proativo, criativo, não necessariamente invasivo. Esse comportamento tem por causa, a princípio, na verdade, a judicialização. Nesse ponto, parece importante que, primeiro, nós separemos os conceitos. Não são sinônimos, embora quase sempre, embora nem sempre vinculados. Posso afirmar que são primos, mas não irmãos. Outra questão importante é desvinculação de um conceito em relação ao outro. Podemos encontrar judicialização sem encontrarmos ativismo. E podemos encontrar ativismo sem encontrarmos judicialização. Embora em regra estejam vinculados, a vinculação não é obrigatória. E cito-lhes exemplos no STF, ambos tomados em 2018. Um exemplo de judicialização sem ativismo é a modificação de registro civil de pessoas transgênero. É bom lembrar que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal no século XX, anos 80. E a solução que a Corte deu foi: não é possível essa modificação. O tribunal não enxergava a distinção que hoje verifica entre gênero e sexo. Só verificava sexo, que seria imutável, portanto seria impossível essa modificação. Já no século XXI, primeira década, começou a verificar a distinção entre sexo e gênero e admitir essa mudança, mas impondo própria constituída da cirurgia, modificativa de sexo ou tratamento hormonal que justificasse a mudança de nascimento, que aliás era uma tecnia, até porque, veja, não era caso de ação mandamental, a prova poderia ser constituída ao longo do processo, sem que ela fosse pré-constituída de modo obrigatório. Só em 2018 que o STF admitiu essa mudança sem qualquer prova, bastando a afirmação por parte do autor do descompasso entre sexo e gênero. A meu ver, andou muito bem. Mas reparem, de início houve autocontenção. Ao longo de 40 anos, houve depois ativismo. A questão foi judicializada e de início houve autocontenção. Muito tempo depois, 4 décadas depois, aí sim o tribunal optou por um ativismo. É um caso, portanto, de judicialização sem ativismo. E pode ser que haja o contrário, ativismo sem judicialização. Dou-lhes um bom exemplo disso, já citado por nós ao longo do curso. Questão de ordem na ação penal 937, quando o Supremo Tribunal Federal releu completamente a ideia do foro especial dado ao parlamentar federal, deputado ou senador. Senhores, as senhoras sabem que o STF entende que deputado ou senador possui foro especial por crime praticado no mandato em razão do mandato. Não basta haver desempenho desse mandato. Tem que haver crime praticado em tese, após a posse, no mandato, e não estranho às atribuições do cargo, em razão do mandato. O Supremo Tribunal Federal conhece o foro especial de parlamentar federal há mais de 100 anos, desde que a República. Mas em 2018, por algum motivo, e um motivo claro, foi represar competências criminais da Corte, houve por bem optar por ativismo. A questão não foi agora judicializada, mas nesse momento houve ativismo, para conter via mutação constitucional a competência do STF em tema criminal. É um caso no qual claramente houve ativismo, mas não houve uma judicialização. Voltando à questão do ativismo, e aí nasce esse acordo, qual é a sua principal temática hoje? E aqui parafraseio Norberto Bobbio. Bobbio tinha uma frase que era a seguinte: a principal questão ligada aos direitos humanos não é a sua afirmação, é a sua efetivação. Posso falar basicamente a mesma coisa. A principal questão ligada ao ativismo não é a sua afirmação, é a sua limitação. Ativismo é um movimento global. O mundo inteiro hoje há ativismo, porque ativismo é efeito colateral do neoconstitucionalismo. Veja, o neoconstitucionalismo tem por base reconhecer que princípios são normas, força normativa dos princípios. Natural pensar, então, que ele empodera o poder que interpreta o princípio, que é o poder judiciário, enfraquece os poderes que fazem as regras, legislativo e executivo. Por isso, repito, na verdade, ativismo não é um movimento brasileiro, mas um movimento global em direção ao poder judiciário. No mundo inteiro hoje há o ativismo, embora em graus diferentes, evidentemente. A grande questão hoje é delimitar esse ativismo. Então, qual é a missão nossa? É estabelecer parâmetros de delimitação desse ativismo, de democratização do ativismo, que amolda o ativismo a princípios da Constituição, especialmente a separação dos poderes. A meu ver, ativismo possui 5 grandes estándares de limitação desse ativismo, que indicam ora opção pelo ativismo, ora opção pela autocontenção. A meu ver, os standards seriam basicamente 5, e esse acordo não toca num deles. Quais seriam esses standards? Primeiro, discriminação